Chegou o momento de falar sobre o tema mais explosivo da atualidade sem medo da verdade. Não com ódio, não com ideologia, mas com a frieza implacável da ciência. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que a biologia responde gritando: pode um homem se tornar, de verdade, biologicamente, uma mulher real? Ou uma mulher se tornar homem? Vamos dissecar isso com precisão cirúrgica, nível por nível, da genética à anatomia, sem maquiagem política. Porque a verdade científica não negocia com sentimentos. Prepare-se. O que você vai ouvir agora é o que a biologia diz quando ninguém está gritando mais alto que ela. Tudo se resume a uma única pergunta brutal: pode um homem se tornar biologicamente uma mulher real? Não estamos falando de sentimento, de identidade ou direitos. Isso vem depois. Estamos falando de fatos objetivos. Pode a ciência transformar XY em XX funcional? Pode criar ovários em quem nasceu com testículos? Pode fazer um corpo que nunca produziu óvulos começar a produzi-los? A resposta exige análise rigorosa em 4 pilares: biologia molecular, genética, endocrinologia e anatomia. E vamos fazer isso sem interferência ideológica ou política. Apenas fatos, apenas ciência, apenas verdade. O sexo biológico é decidido no exato momento em que o espermatozoide encontra o óvulo. Ponto final. Se entra um cromossomo Y, é masculino. Se não entra, é feminino. Essa decisão é tomada uma única vez na vida e vale para todas as trilhões de células do corpo. O gene SRY, no cromossomo Y, é o interruptor mestre. Na 6ª semana de gestação, ele liga o programa testículos. Sem ele, o programa padrão é ovários. Essa escolha é binária, irreversível, e está gravada em pedra genética em cada célula. Não é opinião. É fato evolutivo de centenas de milhões de anos. E ninguém escapa. E não é só o cromossomo sexual. Existe o imprinting genômico, mais de 100 genes que só funcionam se vierem do pai ou só se vierem da mãe. Esse sistema epigenético exige um gameta masculino e um feminino. Não tem plano B. Se você tenta burlar isso, como em clonagem ou gametas artificiais, o embrião morre ou nasce com síndromes graves. É por isso que a reprodução sexuada binária está soldada na biologia dos mamíferos. Não é preconceito da natureza. É engenharia genética perfeita que não aceita gambiarra. O dimorfismo sexual não para nos genitais. Ele invade tudo. A pelve masculina é estreita para correr e caçar. A feminina é larga para parir. Ossos mais densos, músculos mais potentes, crânio maior, inserções musculares mais robustas nos homens. Mesmo após anos de hormônios femininos, homens transgênero mantêm massa muscular, força e estrutura esquelética significativamente acima das mulheres biológicas. Estudos mostram: depois de 3 anos de terapia hormonal, a vantagem física ainda está lá. Não some. Porque o esqueleto não mente. Ele guarda o registro permanente do sexo biológico. E chegamos ao coração da questão: gametas. Em toda espécie com reprodução sexual, o que define macho ou fêmea é o tipo de gameta que o organismo produz. Ponto. Macho produz espermatozoides pequenos e móveis. Fêmea produz óvulos grandes e imóveis. Homens biológicos nunca, jamais produzem óvulos. Mulheres biológicas nunca produzem espermatozoides. Cirurgia não cria útero funcional. Hormônio não cria ovário. Gravidez em corpo XY é biologicamente impossível. Até a gametogênese in vitro em ratos tem taxa de sucesso de 1%. Em humanos, décadas de distância, se um dia chegar. A ciência é clara. Produção de gametas é o critério definitivo, e ele é imutável. Terapia hormonal faz coisas impressionantes. Redistribui gordura, cresce seios, suaviza a pele, reduz pelos. Níveis de hemoglobina caem para a faixa feminina em 4 meses. Mas não muda a altura, tamanho dos ossos, tom de voz pós-puberdade, estrutura da laringe, pelve, mãos, pés. Massa muscular diminui, mas fica acima da média feminina mesmo após anos. Os riscos: tromboembolismo, infarto, AVC,
Câncer possivelmente aumentado. Funciona para aliviar disforia, sim. Mas transforma homem em mulher biológica? Não. Nem de longe. Vaginoplastia por inversão peniana cria algo que parece genitália feminina por fora. Mas é cosmética. Não tem ovários, útero, trompas, colo do útero, microbiota vaginal natural, autolimpeza ou lubrificação correta. Taxa de complicações: 25% em grandes estudos. Metade precisa de nova cirurgia. Estenose, fístulas, tecido de granulação em até 40% dos casos. Não menstrua, não ovula, não engravida. É uma neovagina estética, não funcional. A ciência chama isso de facsímile, não de órgão real. Estudos de neuroimagem mostram cérebros de mulheres trans, às vezes intermediários entre homens e mulheres cis. Mas atenção, os próprios pesquisadores dizem: nada aqui prova causalidade. Pode ser neuroplasticidade, experiência social, estereótipos de gênero moldando o cérebro. E o mais importante, cada neurônio de um cérebro masculino tem XY. Cada neurônio de um cérebro feminino tem XX. O cérebro não tem sexo diferente do corpo, nunca terá. Diferenças observadas não mudam a realidade cromossômica. O estudo sueco mais longo, 30 anos pós-cirurgia, é devastador. Risco de suicídio 19 vezes maior, mortalidade geral 3 vezes maior, morbidade psiquiátrica altíssima mesmo após cirurgia. Os autores concluem: redesignação sexual alivia disforia, mas não é suficiente como tratamento. Taxas de arrependimento variam de 2% a 10%, mas com até 36% de perda de segmento. Muita gente some do radar. Quem destransiciona cita pressão social, discriminação e, principalmente, percebi que minha disforia vinha de outros problemas. Depressão, ansiedade, autismo em níveis altíssimos nesses casos. A ciência mostra: mudar o corpo não cura necessariamente a mente. Então, chegamos ao veredito final, sem rodeios. Não. Um homem biológico não pode se tornar uma mulher biológica real. Nem uma mulher pode se tornar homem biológico real. Sexo é definido em múltiplos níveis hierárquicos: cromossomos, genes, gônadas, gametas, esqueleto, imprinting, todos alinhados desde a fertilização e impossíveis de alterar em um organismo vivo. Hormônios e cirurgias criam aparência, não realidade biológica. Como disse Paul McHugh, ex-chefe de psiquiatria da Johns Hopkins, são homens feminizados ou mulheres masculinizadas, não o sexo oposto. A ciência é inequívoca. Sexo humano é binário e imutável. Sexo biológico é objetivo, binário e imutável. Identidade de gênero é subjetivo e pode ser fluido. Pessoas com disforia merecem compaixão, respeito e o melhor cuidado possível, inclusive terapia psicológica profunda, antes de intervenções irreversíveis. Mas compaixão não exige que neguemos a realidade biológica. A verdade científica não pode ser sacrificada por medo de ofender. Agora, chega de silêncio. Se você chegou até aqui, é porque quer a verdade, não o conforto. Então faz o seguinte: comenta aqui embaixo a frase mais impactante desse vídeo para você. Marca aquela pessoa que precisa ouvir isso, mas tem medo de falar. Compartilha esse vídeo agora, sem medo de cancelamento. Porque quando a ciência fala, quem tem coragem de ouvir muda o mundo. A verdade não odeia ninguém. Ela só liberta. Compartilhe. Agora.